Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Paula e hoje iremos conversar sobre o ciclo do café e como ele afetou o crescimento e o desenvolvimento de São Paulo. Vamos tratar também da abolição da escravatura, como ela se deu e as consequências tanto para São Paulo como para o Brasil. Entre os anos de 1800 e 1930, o café se tornou o principal item de exportação do país, enriquecendo muito os produtores locais. A cultura, que começou em pequenas proporções no norte do país, foi se expandindo em direção ao sudeste, quando, a partir de 1870, teve seu grande momento no oeste paulista, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto. Nesses locais havia a chamada terra roxa, solo rico e próprio para o cultivo dos cafezais. A produção cafeeira enriqueceu e muito os produtores paulistas, que passaram a construir mansões na capital da província, a cidade de São Paulo, principalmente na região onde hoje é a Avenida Paulista e o bairro de Higienópolis. Temos, porém, que nos lembrar que essa riqueza toda obtida com café, por um grande período da nossa história, foi conseguida através da exploração da mão de obra negra escravizada. Isso durou até quase o final do século XIX, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos. Vamos relembrar como isso se deu. Os negros eram transportados da África para cá nos chamados navios negreiros, numa viagem desumana que chegava a durar 2 meses, onde grande parte deles morriam. Chegando aqui, eram vendidos como mercadorias aos senhores de terra portugueses para trabalhar nas lavouras. Ficavam abrigados em senzalas e sofriam todos os tipos de abusos e torturas. O tráfico de escravos só entrou em queda quando a Inglaterra, que era a maior traficante da época, proibiu essa forma de comércio em 1840. No nosso país, a escravidão ainda persistiu, pois sua extinção prejudicava os interesses dos senhores de terra locais. Infelizmente, nosso país foi o último a abolir a escravidão, e mesmo assim, isso aconteceu em etapas. Vamos ver quais foram. A primeira lei relevante para a abolição foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que pôs fim ao tráfico negreiro para o Brasil, sob pressão da Inglaterra. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, de 1871, que tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir de sua decretação. Em seguida veio a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, de 1885, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Até que, por fim, veio a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no nosso país, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. É importante a gente lembrar e destacar que, após a abolição, os negros recém-libertos não receberam qualquer auxílio para a sua integração com a sociedade. Sem moradia, sem instrução e sem dinheiro, a única opção para muitos deles foi continuar nas fazendas, muitas vezes em troca apenas de comida e casa, praticamente nas mesmas condições em que viviam antes da abolição, principalmente os escravos que trabalhavam na casa grande e recebiam um tratamento melhor, realizando apenas tarefas domésticas. Uma curiosidade: na época da abolição da escravatura, os escravos passaram a poder ser fotografados, mas existia uma restrição: sem sorrir. As fotos deveriam ser apenas documentais.
Essas fotos normalmente eram tiradas no dia da libertação deles. Muitos optaram por tentar a vida na cidade, onde acabaram por se instalar em cortiços, que cresciam nos centros de cidades como Rio de Janeiro e Santos, ou nos portos, trabalhando como estivadores e prostitutas. Essa população marginalizada, com o tempo, acabou por ser expulsa do centro das cidades, migrando para as periferias e formando as primeiras favelas, como a do Morro da Providência, primeira favela brasileira localizada no Rio de Janeiro. Com a proibição da escravidão, os senhores de terra, especialmente os do Sul e do Sudeste, precisavam substituir a mão de obra escrava por trabalhadores assalariados. Eles contrataram alguns assalariados brasileiros, inclusive ex-escravos, mas a demanda era muito grande e precisavam de mão de obra mais especializada. Foi quando se iniciou a chegada de imigrantes no nosso país, sendo que a primeira grande leva foi de italianos, estimulada por um acordo que houve entre Brasil e Itália. O Brasil vendia a imagem de uma terra de grandes oportunidades e atraiu muitos italianos que passavam por dificuldades econômicas na sua terra natal. Muitos deles já vinham com experiência em agricultura e chegavam aqui com o sonho de fazer América, como se dizia na época, que era o sonho de conquistar um pedaço de terra e prosperar no novo mundo. Nós vamos tratar da imigração italiana e dos outros povos que se seguiram na próxima aula. Espero vocês lá!